Fala nação, sejam bem-vindos a mais um vídeo em seu canal Fla Show, o seu canal de notícias do Mengão. E se é novo por aqui, já te convido a se inscrever e deixe nos comentários a sua opinião. No Rio de Janeiro, você já vê para o esporte, o nosso grande, imenso tetra, Oswaldo Pascoal está aqui, mais pertinho e mais pertinho ainda, Vitor Birner, prometendo uma saída de bola melhor que a da seleção brasileira. Birner, boa noite. Tudo bem, Trial? Boa noite a você, boa noite Oswaldo Pascoal, boa noite ao Tetra, aos fãs e às fãs do esporte. Eu não tenho capacidade para isso, mas eu acho que os jogadores que estão na seleção têm. A questão é como fazer, e a seleção ainda não achou isso. Não achou isso e mais algumas coisas. Tá faltando muita coisa, Pascoal? É, aquele negócio que, antes de mais nada, aê Zé, boa noite. Boazinho trabalhando sexta-feira, alguma coisa tá errada. Que honra, que honra! Sexta-feira ele tá trabalhando. Aê, Eu fiquei sabendo que o Vitor Birner vinha, aí eu falei, eu vou também. Ah, você veio Uma também. honra minha. Aí, Victor Ernesto Birner, Sabe que eu vou pegar no seu pé depois da nossa conversa de ontem sobre a seleção. E sobre o resultado, né? Em função do resultado. Eu falei que ia ser 1-0 e você falou que ia ser 1-1. Não. E eu falei que ia ser 2-1. Não. Você acertou. Eu falei assim, racionalmente é 1-1. Mas eu tô otimista. Vou apostar no 2-1. Pegou no meu pé. Não, Por causa do resultado. Porque é uma quando grande... você Então, viu acertamos os dois. Quando você viu o jogo... No nosso digital, aqueles palpites, eu cravei 2-1. Quando você sabe que você não pode ficar flutuando em dois resultados. Não, mas eu apostei 2-1. Mas minha cravada. Quando você viu o jogo... Tem que escolher um, tem que escolher Quando um. você viu o jogo, você achou que racionalmente o 1-1 estava errado e o 2-1 otimista era possível ou não depois? Servem os dois resultados. Isso Gol mesmo, aos Oswaldo. 53 Tudo me no acerta segundo você. tempo. Não, porque assim, eu não tenho nenhum problema. Para mim, o jogo ia ser 1-0 para a seleção brasileira, o Brasil ia ganhar a partida. Porque eu tenho um entendimento de que nós temos melhores jogadores do que uma seleção jogando. Né? Isso, concordo. Então, Concordo. então nós temos jogadores que podem definir o jogo a qualquer momento, mas nós não temos essa qualidade aplicada à expressão tática da seleção do Brasil. E a gente pode aqui depois discutir um monte de situações. Sim. Eu acho até que a seleção brasileira vai jogar contra a Argentina reforçada, porque com um volante e o André na frente da zaga vai melhorar muito para a seleção brasileira. Mesmo com a pancada de desfalques, você acha que o Brasil vai jogar reforçado? Não, alguns jogadores o Brasil vai sentir. O Gerson, por exemplo, o Brasil vai sentir. O goleiro não sei, porque eu acho que o Brasil está bem servido de goleiros. Jogará o Bento. Jogará o Bento, que é um baita goleiro. E nas duas primeiras partidas do Dorival como técnico da seleção, ele pegou o que ele pegou contra a Inglaterra e depois... Panca de goleiro de seleção. É puxada de goleiro. Porque goleiro não adianta só ter, você tem que ter a puxada do goleiro. Porque o jogador de futebol tem jeito. O jogador de futebol não é qualquer um. O jogador de futebol tem jeito de jogar. Jogador de futebol tem jeito de andar, jogador de futebol tem jeito de falar. Cada coisa é uma situação diferente, porque o jogador de futebol não é só um ser humano que entra em campo. Ele tem toda aquela ginga para jogar futebol. Seja do Ibis ou do Real Madrid. Não importa. Se ele jogar na 5ª divisão ou jogar no maior time do mundo, eles têm a mesma puxada, a mesma pegada. E eu acho que a seleção brasileira não vai... a seleção brasileira precisa... O problema é esse. Tem bastante coisa para melhorar, muita coisa para melhorar. Tem muitos quesitos que precisam ser melhorados na seleção brasileira. Eu gostei, Zinho. Tetra, boa noite. Eu gostei do Rafinha. O Rafinha jogou muito bem e, no momento que o Vinícius Júnior corria o risco de tomar o terceiro amarelo e se somar aos desfalques da seleção, ele foi lá e deu uma dura mesmo no Vinícius. Realmente, isso aí foi postura de líder mesmo. Boa noite, Lihal, prazer estar com você. Vitor Birner, satisfação. Pascoal, meu parceiro de todos os dias, fã de esporte. Agora, eu gostei mais quando ele fez as mexidas no time. Eu gostei muito da entrada do Wesley. O Wesley, em 3 minutos, fez muito mais do que o Wanderson fez no jogo todo. Com mais ousadia, com mais imposição ofensiva, com mobilidade, indo por dentro, indo por fora. Parece que assim, é um primeiro jogo, entrou no segundo tempo, sem aquela pressão, mas ele jogou no estilo que ele joga no Flamengo, partindo, indo para frente, indo para cima. Então, assim, coisas assim que a gente, poxa, o garoto pode ter uma chance, pode ser titular, quem sabe. Agora, resultado espetacular, maravilhoso. É o que a gente falou, né? O importante nesse jogo é vencer. O espetáculo vem depois. Mas, assim, o desempenho
ainda está bem aquém do que a gente sabe que esses atletas têm desempenhado nos seus clubes. Não acho que é só culpa do Dorival, não, né? Porque, então se eles não jogam assim na seleção, é porque o treinador não está montando, não está organizando. Acho que eles ainda não se encaixaram também, né? Um diálogo um com o outro, ainda não deu uma liga essa seleção. Quem sabe esse bom resultado e agora um jogo fora com a pressão, não, o favorito é a Argentina. Então o Brasil vai ali mais sem aquela obrigação da vitória. O Brasil sempre, quando tem que ganhar. Mas na Argentina sem o Messi, mas com a maioria dos seus titulares lá, tem aquela coisa de ser a seleção com o favoritismo. Então, de repente, mais conservador, né, jogando mais nessa velocidade dos jogadores que a gente tem, pode surpreender a Argentina lá com essa vitória que vai no finalzinho e dá um respiro, como foi falado, né? O Dorival não gostou muito do alívio, né? A palavra alívio. Mas deu uma aliviada, né? Hoje, por enquanto, né, o Brasil está em segundo lugar. Poderia estar muito pior, porque o Paraguai venceu. Vamos fazer uma brevíssima pausa, Vitor Birner, que está louco para falar sobre seleção. A vitória do Brasil nos últimos instantes da partida, 2-1 para cima da Colômbia. Brasil alcançando a vice-liderança das eliminatórias. Vitor Birner, qual a sua nota para a seleção brasileira nesses 2-1 sobre a Colômbia? Uma nota 6. Regular. Porque começa bem o jogo, faz uma pressão bem interessante, mas é óbvio que, como disseram Oswaldo Pascoal e o Tetrazinho, falta entrosamento. E o futebol da seleção fica inconsistente. Vários espaços no sistema de marcação, de várias formas diferentes. Como a gente viu no próprio lance do gol, a dificuldade na saída de bola, que você já citou também aqui. Lihal, são coisas que poderiam ser resolvidas rapidamente ou com mais velocidade se houvesse tempo de treinamento. E foram 2. Mas não teve a Copa América, Birner? Então, mas pouco ficou dali. E não adianta chorar pelo que já foi. Você precisa resolver de agora em diante. Assim são as coisas na seleção brasileira e na existência, né? E eu acho que a seleção teve ali também alguns bons momentos, muito alicerçados nas individualidades. Como disse o Zinho, eu gostei muito da entrada do Wesley. E acho que fica um dilema para o Dorival, porque o Wesley entra no momento em que a Colômbia cansou e estava recuada. Era no momento que a Colômbia não pressionava a seleção brasileira. E aí ele foi muito bem, o Savinho entrou bem. Os dois entraram muito bem. Matheus Cunha entrou bem. Se você olhar as mudanças, você muda a seleção brasileira inteira para o jogo contra a Argentina. Depois vou falar um pouquinho sobre essa... O Matheus Cunha teve menos tempo que o João Pedro e produziu mais para a seleção. Sim. Mas porque o João não produziu nada, né? Mas aí eu vou até deixar depois para o Zinho falar se isso é o suficiente para o técnico modificar, por exemplo, essas 3 posições, além das que ele vai precisar alterar pelas ausências. E só um detalhe sobre o jogo contra a Argentina. Vocês falaram, a seleção brasileira entra menos pressionada do que contra outra seleção, porque é normal não ganhar da Argentina. Empatezinho não vai ser mal-vindo. Então, só que eu acho que a Argentina, ao contrário de todas as outras seleções, precisa ter iniciativa em casa. Vamos ver como ela vai jogar hoje contra o Uruguai, como é que ela lida sem Lautaro e sem Messi, com a parte ofensiva. Eu não gostava da produtividade ofensiva da seleção argentina nos últimos jogos. E eu acho que é a grande chance do Brasil fazer um jogo de contra-ataque, onde tem jogadores muito fortes para isso, como Rafinha, Vini. O Real Madrid funciona muito bem quando atua no contra-ataque. E talvez seja o jogo para a seleção brasileira virar a chavinha, pelo menos na parte emocional. Sai de lá com uma vitória contra a campeã do mundo, jogando no contra-ataque como o Brasil nunca joga contra outra seleção da América do Sul. Precisa ver o que a Argentina fará hoje contra o Uruguai. Exato. O jogo é em Montevidéu, precisa saber... No primeiro turno, em Buenos Aires, o Uruguai venceu. Precisa saber, porque isso... a Argentina também não tem, assim, parada muito simples. Vai jogar contra o Uruguai. Uruguai e Argentina, muitas vezes, pior que o Brasil e o Uruguai, do que a Argentina e Brasil. É nada. Argentina e Uruguai, o couro come. O Zinho gosta, o Zinho tinha uma preferência de jogar Brasil e Argentina. Ele adorava jogar Brasil e Argentina, ele gostava. Ele gostava porque, eu não sei, ele tem um sentimento diferente para esse tipo de jogo. Né? Brasil e Argentina tinham um sentimento, e tem até hoje esse sentimento diferente da seleção, por jogar na seleção brasileira, por ter sido tetracampeão do mundo. Ele guarda com muito carinho
essa perspectiva de quando ele entrava em campo. Até tossindo. Já está até se aquecendo aí. Engasgou. Quer entrar em campo. Se precisasse jogar hoje, mesmo meio que aquele quadrilzinho meio deslocado aqui, ele ia querer jogar uns 5 minutinhos. Então, Brasil e Argentina é um capítulo à parte de tudo que foi. Eu acho que a seleção brasileira acaba ganhando com a entrada do André como primeiro volante. O Brasil joga completamente desprotegido. Eu imaginava que o Brasil fosse jogar com um volante marcando e o outro saindo, os dois saíam. Mas peraí, o Bruno Guimarães não é um volantaço? Não, ele é segundo volante como ele joga na Inglaterra. Ele joga segundo volante na Inglaterra, perfeito? Ele joga segundo volante na seleção brasileira. É a característica de jogo dele. Né? Não adianta você pedir. Você vai pedir, por exemplo, você está um jogador que eu acho que é um baita volante, que se estivesse em plena forma, para mim tem nível de jogar na seleção brasileira. Pablo Maia. Você vai dispensar um Pablo Maia de primeiro volante? Fala para mim. Pô, que joga esse cara de... Para mim é um ótimo jogador, mas abaixo, por exemplo, do Bruno e do André. Na função dele, primeiro volante, Abaixo. não. Abaixo. Hã? Abaixo. Abaixo do segundo volante, sim, mas de primeiro volante. Não, de primeiro volante eu tô falando. Primeiro, eu Mas acho são jogadores com características diferentes. diferente. O Pablo Maia é primeiro volante, os outros são segundos volantes, são jogadores O André de é saída. primeiro volante. Não, o André sim. O André é primeiro volante. Vai E jogar. o Bruno Guimarães joga de primeiro volante. Joelito deve ser Mas André e segundo vai jogar de Joelito. primeiro. Hã? Eu acho que o Bruno é segundo volante. Acho que o Bruno faz qualquer função no meio campo. A que ele faz melhor é segundo homem. Segundo. Mas pode jogar de primeiro. Mas ontem saía todo mundo. O Brasil teve muitos problemas. Eu fiquei preocupado com a trombada que deu o Arana na trave naquele lance, porque ele se chocou feio Ele passou na da trave. bola ali, né? Chocou feio na trave. E depois o choque do goleiro brasileiro, do Alisson, com o zagueiro da Colômbia. Os Sanches. dois. Nossa, que coisa mais impressionante. Aquilo me chamou a atenção. Principalmente por parte do colombiano, né? Não, porque o Sanches colombiano- apagou na hora. Ele saiu do ar na hora, né? E aí todo mundo entrou para fazer o protocolo. Eu acho que tem que ter esse tipo de protocolo mesmo, porque essas trombadas assim são muito perigosas. Desviadinha providencial, né? O toque na cabeça, que foi no Lucumi que bateu Foi. essa bola, se não me falha a memória. Foi nele mesmo. O pênalti eu não vou nem discutir, porque para mim foi pênalti claro. Sim. Assim. Não sei por que os jogadores da Colômbia se revoltaram com a arbitragem. Porque na América do Sul, se fizeram, eles revoltaram, fizeram faz parte do rodinha jogo. e pressão em cima do árbitro. muito pênalti. Depois, a toda hora, ficaram reclamando com a arbitragem. Eu acho que o jogo da seleção brasileira, o futebol precisa melhorar. Eu acho que o todo precisa melhorar. A gente às vezes setoriza o problema, mas o todo do Brasil ainda está muito distante do Eu que acho que só precisa melhorar na Copa do Mundo, mas vamos deixar pro Zinho falar. Não, como Porque você se melhorar, chegar... só tem que chegar na Copa do Mundo, vai classificar. Tem que jogar bem a Copa do Mundo. Sim, mas é claro que vai se classificar. A Bolívia não faz nem questão de chegar perto do sétimo colocado. Brasil ganhou Copa América, ganhou Olimpíada, ficou em primeiro lugar em eliminatórias, vocês ficaram reclamando porque não ganhou a Copa do Mundo. Se Mas ganhar a os Copa do Mundo, tempos não vocês param de mudaram, reclamar. Biner. É assim. Hoje a exigência para se vencer, do ponto de vista coletivo, não é maior? Muito maior. Só que Essa é a minha preocupação. coletivo arredonda na Copa do Mundo. E Mas você acha pode que chega arredondar, lá? pode não arredondar, pode chegar Você bem, acha que jogar bem. arredonda também. em um ano? Pode arredondar, os jogadores ficam juntos ali, é um torneio de um mês, tem muita subjetividade. Você precisa ter qualidade individual e as coisas às vezes se encaixam Zinho, na da hora. se ontem alguém te dissesse que era o primeiro jogo de um treinador da seleção brasileira, a estreia do novo treinador da seleção brasileira, Só o veneno. pelo que o Brasil jogou, você acreditaria? Era isso mesmo? Parece que tem muito pouco trabalho por enquanto? Tá venenoso, hein, Plihal? Não, eu acho que assim, realmente a seleção ainda não tem. A gente costuma falar no meio do futebol dessa liga, né? Não tem. É uma repetição que eu vejo todos os programas, todos os comentaristas dizendo. São bons jogadores, que alguns, não são todos também que são protagonistas, não, nos seus clubes não, tá? Alguns são até reserva, né? Então, assim, mas principalmente esse trio ali, Vinícius Júnior, Rodrigo e Rafinha, eles são protagonistas em clubes importantíssimos na Espanha. Inclusive estão classificados na Champions League para a próxima fase. Então o Rafinha até colocado aí como um jogador que nesse ano está merecendo brigar por bola de ouro. O Vinícius Júnior é o atual melhor jogador do mundo, eleito. O Rodrigo, para mim, é um jogador muito importante no Real Madrid. Aí você fala de um Bruno Guimarães, que foi campeão no final de semana, né, na Inglaterra, com o Joelito, que entrou no lugar do Gerson. Mas que na seleção precisa realmente, o que o Birner está falando,
um encaixe melhor, ou eles mesmos se sentirem donos dessa posição, sabe? Aquela coisa que você sabe que você vai estar na seleção, que você já tem uma memória do que é que o treinador da seleção quer. Me parece que ainda não encontrou isso, o Dorival, com esses jogadores. A gente aqui discutiu durante a semana, né, Birner? Eu acho que só hoje que eu estou fazendo programa contigo, mas o nosso querido Pedro Ivo estava lá, fazendo a cobertura com a Vitória, e trazia as informações de posicionamento tático, dizendo que o Rafinha, né, a informação que tinha nos treinamentos, que o Rafinha jogaria pela esquerda, o Vinícius Júnior ia ficar por dentro, que o garoto João Pedro, de repente, ia sair um pouquinho mais, que o Vinícius... E assim, foi o Vinícius aberto na esquerda 80% do jogo. Ele até sofre o pênalti quando ele dá uma arrancada, que é a característica dele para esse jogo de transição, ele fazer uma diagonal, né? E ele faz muito bem, que explora-se a velocidade dele. Mas você vê, até os treinamentos está confundindo a gente para entender o que é que o Dorival quer para o time. Porque se nos treinamentos o Rafinha estava treinando pelo lado esquerdo, eu não vi muito ele pelo lado esquerdo, fazendo esse corredor do lado esquerdo. Vocês viram isso? Não. De repente eu posso estar enganado aqui. Eu não sei se vocês, de repente, enxergaram. Eu não enxerguei. Eu enxerguei o Vinícius Júnior fazendo o que ele tem que fazer mesmo, esse lado esquerdo. Mas, assim, é encontrar um modelo de jogo e que os jogadores cumpram melhor essas funções. Acho que é dado o posicionamento, mas eles ainda, cada um busca individualmente fazer o seu jogo, não um jogo mais coletivo, usar a sua individualidade em prol do coletivo. Ainda não encontrou isso e é difícil mesmo, porque muda toda hora. Agora mesmo já vai ter que mudar o time, não vai ser o mesmo time, não vai repetir a mesma equipe. Está buscando ainda Vocês já têm convicção que o Arana é o titular absoluto na lateral esquerda e o Wanderson, quem for que for do lado direito, já são os titulares absolutos para a Copa do Mundo? Eu não acho. Nenhuma convicção. Não, e por exemplo, daqui a pouco, assim... desculpa, Zinho, quando tiver condição física, o Militão volta. Não, Militão é zagueiro, mas jogou de lateral direito no São Paulo boa parte do tempo. Se não achar um lateral, joga com alguém mais fixo, solta alguém pela esquerda. E na Copa do Mundo. Exato. Não, na Copa do Mundo contra a Croácia, ele jogou lateral direito. O Gattai jogou mais de lateral direito. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, assim, eu acho que o Dorival agora, com todo respeito mesmo, falando, gente, ele está buscando ganhar os jogos, sair dessa pressão em cima dele, porque já tinha essa pressão, se não ganha da Colômbia e se perde para a Argentina, seria uma pressão, seria difícil a permanência, eu estou falando loucura, eu estava ouvindo isso. Então, assim... eu acho que ele está buscando assim, os resultados e encontrando peças. Esse cara rendeu, vou dar uma sequência. E aí encontrando um time. Mas o principal é conseguir o resultado, a classificação que a gente... eu também acho, o Brasil vai classificar. Mas é bom ganhar logo, né? É bom ganhar, ficar na parte de cima. Daqui a pouco você fica perdendo aqui, perde ali. Se o Brasil não ganha da Colômbia... a Argentina favorita ganha do Brasil, o Brasil vai para a próxima data FIFA em sexto. Não sei o que vai acontecer com o jogo da Bolívia, que a Bolívia vai jogar em casa contra o Uruguai na próxima rodada. Vai diminuindo essa... Aí daqui a pouco o último jogo do Brasil na eliminatória é contra a Bolívia lá em La Paz. Vai nesse jogo buscar a classificação? Então, eu acho que a eliminatória, da maneira que é, o modelo que proporciona que uma equipe qualificada como o Brasil tem, classifique antes. É bem diferente até da minha época que a gente jogava eliminatória, que era por grupos ali e tiro curto, né? Então muita gente fala, o Brasil classificou na última rodada contra o Uruguai num sufoco. Sim, se perde para o Uruguai, de repente a gente fica fora, mas ao mesmo tempo a gente jogava pelo empate no jogo, dentro do Maracanã. E era um grupo de 5 seleções que classificavam 2. A outra ia para uma repescagem. Então, assim, é diferente essa eliminatória e é bem limitada às seleções que estão abaixo do... Agora não, o Brasil está em segundo. Mas você pegar Bolívia, Venezuela, Peru, Chile...
o próprio Paraguai, são bem abaixo do Brasil. Então a gente só fica preocupado que está sendo um sufoco, né? O Brasil ainda não joga um futebol, não é essa coisa de dar espetáculo, não. É um jogo que a gente vê assim, pô, esse time está montado, esse time tem uma estrutura, esse time sabe o que está fazendo, sabe o jogo, sabe? Então, assim, a Colômbia é brilhante, mas você olha para a Colômbia, você vê um time organizado, o Arias pelo lado ali, junto com o Rios, o Dias do outro lado, né? Então o Rames Rodrigues mais livre para rodar, para jogar, né? Um Borré mais à frente. Então tem uma postura de time, apesar que eu acho que individualmente o Brasil é melhor. Então acho que o Dorival, aos poucos, vai buscar isso. Hein, Pascoalzinho, você viu? Rames ontem, você viu? Pouca coisa. Jogou bem. Pouca coisa, não, acho que... Tava chato ontem, reclamando. Reclamão. E até o time dele foi tirado agora do Super Mundial, o Leão foi tirado do Super Mundial porque o dono... Hoje, porque o dono também é dono do Pachuca. E o Pachuca também está no Mundial. Então, não pode ter dois clubes na mesma competição. Sobrou pro Leão e ele... Rames falou ontem, a gente tem uma palavrinha do Rames. Vamos ouvir. Rames Rodrigues para o Vitor Biner matar a saudade. A gente está colocando ali no ponto. Vitor Biner. Pode rodar. Não sabia disso. Por que você não deu certo jogando no São Paulo? Porque não joguei. Muito. Bem. Direto, não enrolou. Perguntas boas, muito boas. E ele, de fato, falou a verdade. Ele não jogou aqui, né? Não jogou nada. Não, quando esteve em campo, ele treinou no São Paulo e jogou na seleção da Colômbia. E aí, São Paulo não jogou. Defendia. É simples porque ele não jogou no São Paulo. Porque com ele o time era muito pior do que sem ele. Porque ele não apresentou futebol à altura. 3 jogos decentes no São Paulo. Ele não mostrou futebol à altura de jogar numa equipe brasileira de primeira divisão que sonha em conseguir uma vaga na Libertadores, nem quando ser campeão. Sim. Não jogou nada. Nada. E até quando podia resolver numa série alternada de pênaltis, assim, nem nisso funcionou. Sim. Né? Ou seja, a camisa ficou muito pesada para ele, que está acostumado a jogar em outras equipes, é verdade, isso. Reclamaram da postura dele até no Real Madrid, né? O Zidane reclamou da postura dele. O cara jogou no Real Madrid, Bino. Não jogou, né? Jogou, mas teve lá. Não, passou por lá. Bayern de Munique. No São Paulo ele esteve no São Paulo, no Real Madrid também ele esteve. Cara, aquelas pessoas ficam pegando no pé do Neymar. E eu fico olhando o Rames Rodrigues, e essas mesmas pessoas às vezes são amenas das críticas ao Rames Rodrigues. Cara, o Neymar, em termos de aplicação como jogador, é o deus da raça e da aplicação perto do Rames Rodrigues. É isso, o Neymar compete, o Neymar luta. O Neymar nunca teve uma fase ruim dentro de campo. Agora esse daqui pega e verte 3 bolas certinhas, de repente acerta um passe bonito, que tecnicamente ele é muito bom jogador, etc. E como se isso bastasse para jogar. É como se o futebol existisse para servi-lo. E aí ele acha que é melhor que alguns jogadores que ganharam tudo, que jogaram demais, são lendas do futebol. O Rames não é uma lenda do futebol. O Zinho não acha tudo isso também, não. O Zinho tem mais embasamento técnico de jogo do que eu para falar. A opinião dele é muito mais valor que a minha. Viu? Você não estava aqui no programa, acho que anteontem, não sei se foi na terça-feira, o Zinho, na maior humildade, dizendo, gente, desculpa, mas eu ganhei muito mais do que ele. Obrigado, talvez Zinho. tenha sido um jogador melhor do que ele. Talvez o Zinho foi umas 355 mil vezes melhor que o Rames Rodrigues. Sabe aqui no Brasil, se tem não, uma mas coisa... assim, ô Birner... Fala, Zinho. Ô Birner, o Birner, a minha colocação foi porque eu achei um absurdo ele se colocar num patamar do jogador... Não foi ele, tá? O programa fez a pergunta, colocou esses jogadores. Acho que o erro já estava ali. Não tinha que ser uma comparação Rames Rodrigues, Xavi, Rames Rodrigues... Toni Kroos, Rames Rodrigues, o Zidane. Pelo amor de Deus, não tinha, só perder por não tinha nem que chegar nessa comparação. Aí eu falei, olha, ele é do nível intermediário perto desses caras. Ele é bom jogador, tecnicamente eu também concordo, tem recursos, bate bem na bola, distribui o jogo, é um armador, meio armador, é bom jogador. É melhor que o Mas Ganso. ele, perto desses caras, ele tá numa zona intermediária. Aí eu falei... Ele é no meu patamar. Perto desses caras, ele é no meu patamar, intermediário. E no meu patamar, eu joguei mais do que ele. Muito mais. É a minha opinião. Só dar os créditos aqui, as perguntas muito boas que a gente acabou de ouvir, segundo o Vini, foram feitas pelo João Trindade, repórter do ESPN.com.br. É uma lenda. Vamos ouvir o Dorival também, Dorival Júnior, claro. É amigo do Respostia.
Amigo do É Resposta. do mesmo time. Bom, e Dorival? Tá aliviado, Dorival? Estava meio azedo ontem. Eu procuro sempre olhar para frente e aquilo que possa acontecer futuramente. Que perdeu. As eliminatórias não foi nada sofrido. O Brasil com o Tite em eliminatórias nadava de braçada. A seleção foi bem na primeira era Dunga, depois sofreu um pouco, na segunda era Dunga estava muito mal, chegou o Tite e a seleção voou nas 2 eliminatórias. Classificou com muita facilidade. Com as modificações, com a entrada do Gabriel Jesus, a seleção, com a seleção modificada. Aliás, faz muita falta para a seleção, apesar de não valorizar. O Brasil deu aquela arrancada naquela primeira partida contra o Equador, fora do Brasil. 3-0. Né? E aí, eu tô falando do Tite, para chegar à Copa do Mundo da jogo Rússia. dele, na eliminatória. Então, teve casos da seleção brasileira encontrar dificuldade para a classificação. Isso acontece. O Zinho foi campeão do mundo, mas antes de ser campeão do mundo, tetracampeão do mundo, o Brasil perdeu pela primeira vez para a seleção da Bolívia, jogando eliminatórias de outro formato, né? Muito mais curtinhas. Muito mais curtinho. Mas nesse formato, o Brasil sofreu para classificar para 2002. Isso. Foi na última rodada contra a Venezuela. Contra a Venezuela, um jogo... Eu não me lembro esse jogo, onde é que foi? São Luís, não foi? São Luís, exatamente. Eu ia falar no Maranhão, em São Luís. Um jogo lá em São Luís, para a seleção se classificar. Foi um jogo osso para a seleção brasileira, mas se classificou, passou. E depois a gente sabe o que aconteceu depois no Mundial, né? O que fez o treinador? Precisava consertar o trabalho de marcação do time, trouxe um volante para terceiro zagueiro, arrumou o meio campo, porque ele tinha jogadores com absoluta e total qualidade que eles precisavam do apoio de marcação. Ele só arredondou o time nas quartas de final, quando saiu o Juninho, entrou o Cleverson. Larga os caras que o Brasil em 94, bom, o Zinho tá aí, né? O Brasil em 94 e o Brasil em 2002 termina de se ajustar durante a campanha. Eu estava falando na abertura. Copa do Mundo é isso. 94 também, o ajuste final foi com a entrada no Mazinha, a saída do Raí. Você viu seleções chegarem voando na Copa do Mundo e na Copa do Mundo? Copa do Mundo é um negócio muito específico. E aqui, no Brasil, a seleção é tão grande, a camisa é a camisa mais pesada do mundo, tão pesada, que a única coisa que se dá valor é a Copa do Mundo. O resto é bom ganhar, é legal, melhor ganhar do que perder, mas é como se ganhasse serviço para manter a paz. Não leva o povo à loucura. Medalha olímpica, título de Copa América. Se ganhar uma Copa América pela Argentina, é loucura. E a Argentina é uma das 5 seleções enormes do futebol mundial. Brasil, Alemanha, Itália, França e Argentina. São as 5 grandes seleções da história do futebol mundial. Ganha no Uruguai, então, é loucura. Aqui não. Aqui parece que ganhou, legal, e tudo se resolve na Copa do Mundo. Eu só faço uma observação em relação ao que você acabou de falar. Eu acho que é mais ou menos como o campeonato estadual. Os clássicos têm peso. Tem, perfeito. Então, por exemplo, na terça-feira, Argentina e Brasil, se o Brasil ganhar, daqui a 30 anos a gente vai lembrar. Se a gente estiver aqui ainda na Terra, muito grande, eu concordo a gente vai lembrar. É muito grande, eu concordo com você. Sim, mas ainda mais porque a Argentina é campeão do mundo. Esse jogo contra a Colômbia teve o seu valor para a seleção brasileira. Danilo treina no Ninho do Urubu em meio à folga do elenco do Flamengo. O elenco do Flamengo ganhou os 3 próximos dias de folga. No entanto, mesmo no descanso dado pelo clube, Danilo compareceu ao CT Ninho do Urubu nesta sexta-feira, 21, para continuar a recuperação do tratamento de lesão na coxa. Por meio das redes sociais, Danilo compartilhou um vídeo na academia do CT. Nas imagens, o camisa 13 mostrou alguns momentos dos exercícios de força que fez na parte interna do Ninho do Urubu. Danilo está fora do Flamengo desde a goleada sobre o Maricá, por 5-0, no dia 22 de fevereiro. De lá para cá, o defensor fica sob supervisão do departamento médico do clube. De início, o rubro-negro comunicou que o camisa 13 realizava apenas controle de carga física. No entanto, a lesão veio à tona após Danilo precisar ser cortado da seleção brasileira. Dias antes dos jogadores se apresentarem à seleção, a CBF emitiu um comunicado desconvocando o camisa 13 do Flamengo por conta de lesão grau 1 na coxa. Alex Sandro, companheiro de equipe, foi quem substituiu o defensor na amarelinha. Por conta dos jogos da data FIFA, o Flamengo está sem compromissos no calendário. Desse modo, o clube aproveita esse período para recuperar e melhorar o condicionamento físico de todos os atletas. Caso consiga se recuperar da lesão, Danilo volta a ficar à disposição do Mengão em duelo com o Internacional, em estreia do Brasileirão. A bola rola no dia 29 de março, sábado, às 21 horas, horário de Brasília, no Maracanã.